Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. A cena que a gente chama de travessia, com toda certeza, foi a que mais me emocionou no processo dos ensaios. A primeira vez que ela foi feita, eu não estava presencialmente, e eu assisti o ensaio gravado e eu chorava de soluçar em casa. Eu, nesse dia, estava no online, né? Os colegas estavam no presencial e eu estava acompanhando o ensaio online. E foi um lugar, assim, uma angústia grande ver como os amigos ali estavam lidando com as informações que o Carlos pedia para que a cena fosse executada. O Carlos fez uma proposição pra gente de caminhar em conjunto, caminhar de um lado da sala até o outro. E aos poucos ele foi dando alguns comandos que a gente devia deixar algumas pessoas pra trás durante essa caminhada. Ter que deixar um pra trás, cair, não ajudar, bate de frente com outros sentimentos que eu tenho, que é estar sempre junto, de apoiar e como fazer isso. Então foi um processo muito sofrido, eu chorava muito, de doer o peito. A primeira vez foi um sofrimento sem fim. A segunda ainda, a terceira, a quarta, eu não lembro por quantos ensaios a gente chorava copiosamente e não conseguia cumprir a proposta feita pelo Carlos, né? Que era de deixar pessoas pelo caminho. A gente não conseguia deixar. Esse exercício aconteceu logo que a gente retomou os ensaios presenciais, um pouco depois, né? Desse retorno. E estava tudo muito recente ainda, né? Essa sensação que ainda é muito difícil de saber do tanto de pessoas que a gente perdeu. Naquele momento estava mais difícil ainda. Ainda tinha uma imagem muito forte do que a gente viveu nos últimos anos. E deixar alguém para trás era desistir de uma vida, assim. E a gente estava determinada a não desistir de nenhuma. E do quão difícil é você abrir mão de algumas coisas, você deixar para trás e conseguir seguir em frente. E como você segue em frente, né? Depois de passar por alguns caminhos, assim. A que preço, né? Você segue em frente. Foi muito difícil. Como que a gente acessou ali sentimentos e sensações, ou conseguiu, né, externalizar, materializar de uma forma muito íntima essas dores, assim. Foi um dia de muita emoção, foi um dia que muita coisa veio à tona, mas culminou numa cena tão incrível, tão potente, né? Que o processo de provocação, de construção, ele foi muito difícil de falar que não, e o acolhimento com os amigos que estavam juntos, Diogo, Fezinha, Fê, Iris, de se apoiar, de estarmos juntos. Mas ao mesmo tempo uma sensação que consumia assim a nossa experiência de que a gente não estava só, de que a gente tinha um ao outro ali, que a gente não ia deixar ninguém para trás. E por um lado, quando a gente finalizou a cena, assim, que ela chegou... Ai, já me emociona de novo, porque saber que em algum momento eu também posso ser apoio para uma mãe que precisa me mexe muito comigo. Foi um mergulho muito importante, muito especial. Eu guardo, acho que para sempre, assim, essas duas sensações. E, sobretudo, a sensação de saber que eu tenho essas pessoas
e elas são vivas em mim, assim. Uma foto que a gente tem desse processo diz muito quem eu sou e quem eu tenho ao meu lado, que é essa companhia maravilhosa. Então essa cena foi a que mais me marcou. O choro é uma fé choro do Para quem já acompanha esse podcast desde o início, deve estar estranhando a abertura diferente, né? Desse último episódio. E realmente está sem a nossa música, sem uma apresentação mais roteirizada. E não é à toa. Como esse é o nosso último episódio, ele se pretende ser um pouco mais descontraído, despretensioso, uma conversa minha com vocês. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Conde, eu sou a diretora artística desse projeto, nomeado Danças de Bolso, e também fui a diretora artística da videodança Abrigo, que foi uma construção coletiva, na qual eu conduzi alguns processos com a ajuda do Carlos Araújo, ensaiador, coreógrafo e também provocador. Então, essa história no começo do nosso episódio, ela é um apanhado de memórias. Ao longo dessa semana, eu pedi para o elenco me mandar um áudio de alguma memória marcante, de uma etapa, de um episódio do nosso processo que ficou registrado, do qual eles têm apego, têm carinho ou conseguem visitar assim rapidamente. E por incrível que pareça, embora eu já tivesse prevendo isso, a maioria, né, me mandou uma memória de um processo de uma das nossas cenas chamada Travessia, né, que eu nomeei de Travessia, e que viria a compor a videodança chamada Abrigo. E é o seguinte, e aí eu tenho duas opções aqui pra gente seguir com esse episódio de hoje e eu já vou contar qual é a proposta dele. A primeira opção é que você pare agora, aqui, dá uma pausa e vai assistir a videodança chamada Abrigo. Ela tá lá no nosso site, acessa, tá tudo bonitinha, tem sinopse, dá um play, assiste toda a videodança. Assistiu? Depois volta aqui para continuar a experiência desse episódio. A segunda opção é que você continue aqui com a gente e assista a videodança no final. Porque a ideia de hoje é a gente trazer o que aconteceu nos bastidores, que é o por trás da cena. Só que essa videodança, ela teve basicamente 4 cenas, né? Uma delas a gente nomeou de Mantra, que é a primeira cena. A segunda cena é nomeada o Baile Estranheza, né? É um baile onde acontecem algumas coisas estranhas. A terceira cena, que é a que a gente vai contar de hoje, é a cena que a gente chama Travessia. E a quarta cena é a cena que a gente chama de Reencontro, mas que ao longo do projeto se chamou também Minhoca e Roda e Girassol. Então, a gente vai nomeando, assim, algumas coisas para que elas vão funcionando, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho, na verdade eu só, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi a construção da cena Travessia, que é uma das cenas que a galera descreveu aí na memória inicial, né? Na verdade, eles descreveram uma primeira vivência do que viria a ser essa cena, e aí eu vou contar para vocês ali desde a inspiração, né? Quais foram as inspirações dessa cena, como que foi o desenvolver,
como que foi a gravação da trilha sonora e como que foi gravar de fato tudo e o que gerou tudo isso. E mais do que isso, quais foram os desvios que a gente teve que fazer pela falta de recurso ou por não ter dado alguma coisa certo e por aí vai, tá bom? Então, eu vou deixar o tempinho de uma música agora para você decidir se vai optar por assistir a videodança Abrigo antes ou depois de descobrir tudinho aqui no podcast. Bom, vamos lá. Eu tenho essa difícil missão de resgatar também um pouquinho da minha memória e contar aqui para vocês como que foi, de onde partiu essa ideia, né? De onde veio a ideia da própria videodança e de como ela foi sendo incorporada ao longo do percurso. Eu só vou refrescar um pouquinho a memória do que é o projeto Danças de Bolso, né? Ele foi escrito em 2020, na situação de pandemia, no ápice da pandemia, né? Foi escrito para o programa Vai, e nesse período a gente não tinha outra possibilidade a não ser trabalhar com audiovisual, né? Já que a gente não podia fazer apresentações online, não podia se encontrar para ensaiar. A gente trabalha com a dança de salão e era muito perigoso, né, nessa época da pandemia se encontrar. E é isso, né? A produção em dança, a produção artística foi a primeira a parar e a última a voltar. Foi um caos total. Então é isso, eu escrevi esse projeto para ser videodanças mesmo, né? Só que em 2020 a gente não conseguiu passar, a gente não foi aprovado. E aí esse projeto ficou guardadinho em 2020. Em 2021 aconteceu ainda uma nova onda, um pouco pior ainda, né, da pandemia, onde o Brasil já estava ali em 3, 4 mil mortes diárias. E aí a gente escreve de novo pro Vai em 2021. E aí eu tenho uma grande ajuda para escrever o projeto, que é por que não ganhou, né? Por que a gente não foi aprovado em 2020? Então eu mostro esse projeto para um amigo chamado Vitor, ele lê para mim, me dá algumas devolutivas, e a primeira coisa que ele cita é sobre território. O programa Vai, ele é um programa que atende as diversas regiões de São Paulo, né? As periferias, os coletivos que atendem seus bairros, e a Dois Rumos tem um elenco bastante heterogêneo, assim, a gente ocupa, territorialmente falando, São Paulo em diversas regiões, né, desde a leste até a oeste, desde a norte até a sul, e inclusive Grande ABC, e enfim, como falar de território num grupo que é composto por pessoas que geograficamente não estão próximas. E aí o Vitor fala, né? Então fala sobre isso, fala que o corpo é território. Então, nesse corpo que é território, que se encontra e que se veste de alguma maneira, eu propus algumas mudanças de escrita no projeto, trazendo o corpo como território e como esse corpo vai conversar com o seu entorno. E é daí que os solos também nascem, né? Cada pessoa do coletivo conseguiu também fazer o seu trabalho individual. E a videodança Abrigo, né, que é o trabalho coletivo, ela vem para abarcar todos esses corpos que são territórios também. Então, para nossa felicidade, o projeto foi contemplado em 2021
E uma curiosidade que é legal de citar é que a gente ficou em penúltimo lugar, né? A gente, se eu não me engano, teve nota 96, 94, 96, assim. E a gente ficou em penúltimo lugar, ficou ali na travinha, né? Quase não entra o gol, mas deu certo. Então eu sou aí muito grata ao Vitor, que me deu essa ajuda aí na escrita do projeto. E é isso, quando a gente se sentir desamparado, sozinhos, é bom que a gente recorra aos amigos, aos outros coletivos que também estão no corre, também estão na luta, que podem nos auxiliar de alguma maneira. Então, voltando ao próprio projeto, ele foi escrito no intuito de ilustrar, né, o percurso da Dois Rumos durante a pandemia, e essa videodança Abrigo, da qual a gente está falando hoje, né, ela retrata o que foi esse trajeto. Então, como foi construir vínculos, né, mesmo à distância, como que foi ressignificar as nossas danças, como que foi repensar a dança de salão numa outra configuração, né? Que não aquela que se faz no presente, mas aquela que vai se valer, que vai se entrelaçar de outras maneiras. Vai descascar Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai tratar especificamente da cena Travessia, que é fruto da videodança Abrigo. E aí, nesse primeiro momento, eu quero trazer de onde vieram as inspirações para essa cena, né? De onde vieram as imagens que contribuíram para que ela fosse formada. Então, uma das primeiras imagens que eu tenho são de vivências anteriores da Dois Rumos. A gente tem um exercício que a gente chama de cardume. Então, basicamente, é pedir para todo mundo andar bem juntinho, né, pelo espaço da sala. E aí, enquanto as pessoas estão caminhando, elas precisam estar sempre juntas, né, mudando de espaço, né, elas podem, ora, ficar mais dentro do cardume, ora elas podem ficar mais para fora. E nesse espaço todo, né, quem tá de fora, quem tá conduzindo essa vivência, vai pedindo alguns comandos, como levante alguém, derrube alguém, né, e por aí vai. Então eu tenho muito forte um desses exercícios, porque é um exercício muito impactante, né, quando a gente traz nas nossas aulas, que as pessoas curtem bastante, e dá para fazer muitas metáforas com a vida, bom, e por aí vai. E eu acho que é um exercício que traz essa força do coletivo, né, dessa força do cardume. O que é um cardume? Ele é aquele caminhar junto, é a gente se proteger, é aquela unidade, né, que é feita pelo coletivo, se fortalecer. Então, ela é uma das minhas inspirações. E como o percurso dentro da pandemia, né, desde os nossos ensaios online, vinham sendo bem exaustivos, né, exaustivos no sentido de ter que se adaptar a todo momento, e também estar muito conectado à tela, né, e ainda assim precisar ensaiar, né, precisar se encontrar ali pela telinha do Zoom, para quem já estava bem esgotado de tudo isso, estava bem difícil. Mas os ensaios, eles foram essenciais, assim, pra gente do coletivo. Lógico que a gente trabalhava corpo, mas mais que isso,
mais que isso, porque cada casa tem uma condição, né? Tem um espaço, tem uma conexão, mas mais que trabalhar corpo, o objetivo ali dos nossos ensaios online entre 2020 e 2021 era se fortalecer, né? Era conversar, era saber como que estava o outro dentro de realidades tão diferentes, né? Nós somos um grupo bem heterogêneo, nós temos gêneros diferentes, nós temos raças diferentes, a gente ocupa territórios diferentes, nossas famílias são constituídas de maneiras, às vezes, até muito opostas, e como dividir tudo isso nos fortaleceu, né? Então, quando uma pessoa estava a ponto, sei lá, de desistir, vinha outra lá que estava um pouquinho mais forte, não, venha cá. E aí, uma hora que a pessoa que acolheu precisava de apoio, tinha outra pessoa para estar lá junto. Então, foi muito importante ter esses momentos e essa cena travessia, né, que a gente chama de travessia, ela, na minha cabeça, fazia sentido que a gente trouxesse algumas metáforas para que ela fosse construída. Bom, aí a gente tem as imagens já, né, as inspirações dentro da cabeça. E aí a gente tem que partir para o desenvolvimento. Então, para desenvolver, eu convido o Carlos, que nesse projeto não foi o diretor artístico, né, mas que já tem uma experiência na direção e na provocação corporal e coreografia. Então, eu peço essa parceria do Carlos para que a gente pensasse juntos ali como seria essa cena. Então eu explico para ele que eu gostaria que essa cena fosse um percurso, uma travessia, onde a gente andasse, né, em cardume, andasse juntos. E nessa travessia iriam acontecer algumas coisas, assim, né, como quedas, como desequilíbrios, como saídas e entradas, né, do ângulo, né, ou da projeção da cena, e que ao final uma pessoa chegasse, né, e encontrasse uma outra pessoa, né, que estaria ali para ampará-la, para dizer que tá tudo bem, você conseguiu. E aí eu explico isso para ele, né, e ele lindamente organiza uma provocação, que é a provocação que vocês ouviram no começo desse episódio, né? As pessoas conversando e falando sobre. Então, vocês viram que foi muito difícil, porque a indicação que Carlos deu no dia era que algumas pessoas caíssem, né? E pudessem ser amparadas ou não ser amparadas, que a gente tivesse que escolher quem ficava no caminho. Então, para o coletivo, isso foi muito difícil, né, de fazer, porque a gente já estava vivenciando, né, o período da pandemia, onde a gente sim viu que pessoas ficaram para trás, né, pessoas morreram, de fato, sonhos foram cortados, né? E foi um processo realmente muito, muito difícil de construir essa cena. Eu acho que é por isso que a gente traz tanta emoção nesses depoimentos. Antes de prosseguir, acho importante citar também que a gente teve uma outra proposição, né? Que foi imprimir desejos numa lista. Então,
eu peguei um papel craft, né, daqueles papéis pardos que a gente embrulha, né, coisas. E aí peguei uns 2 metros dele e aí a gente foi fazer uma lista de desejos, né, do que a gente gostaria dentro da videodança. E aí a Iris tem um depoimento aqui pra gente ouvir sobre esse dia. Olha, o dia do craft foi muito louco, assim, porque eu já tinha feito parte de um projeto da Dois Rumos, conhecido como Elas por Elas, mas eu era a aluna. E aí a gente fez essa experiência também de colocar nossos desejos e intenções na época do que seria a nossa formatura, digamos assim, do projeto. E foi muito louco ver como isso se desenvolveu durante o nosso baile, que foi o que a gente escolheu como formatura, né? E aí agora, no processo do Danças de Bolso, a gente repetiu essa tarefa, mas foi muito mais dificultoso, assim, ter que escolher, porque a gente estava por meio dos processos com o Janu, e as aulas dele estavam mexendo nossa cabeça e nos deixando de cabeça para baixo a todo momento. Então, tinha muita coisa bombeando, muita coisa pra gente pensar a todo momento. E eu sou uma das pessoas da segunda leva da Dois Rumos, né? Então, a gente ainda estava se conhecendo presencialmente, a gente ainda estava aprendendo a se comunicar, a se enxergar pessoalmente, enfim. Então, tinha todas essas coisas que estavam contribuindo ali naquele espaço. E além de tudo, a gente tinha essa tarefa de escolher algumas coisas que a gente gostaria de visualizar no final desse projeto. Então, no caso, nas videodanças coletiva, nesse momento, né, a gente estava focando mais. E aí pegamos giz de cera e foi muito divertido expressar ali o que a gente queria. Foi um pouco desafiador, porque precisávamos ter vários filtros, né, assim, no sentido de escolher realmente o que viraria cena, o que viraria processo, mas não entraria na cena, etc. Então, cada um, se eu não me engano, escreveu umas 3 coisas, e aí depois a gente leu tudo em voz alta e foi ticando o que a gente não queria. E esse foi um processo também bem mais desafiador, eu acho, ainda que o de pensar em coisas que a gente queria, porque a gente estava mexendo com vontades e sonhos de outras pessoas, né? Que fosse um puff amarelo que tinha que ter em cena, ou de ter crianças, por exemplo, na nossa videodança, e vários outros exemplos que eu posso citar aqui. Foi muito desafiador e muito importante, gente. Agora, parando para pensar, a Fê me deu essa tarefa aqui de pensar sobre esse dia do craft, e eu não consigo imaginar o que teria sido nossa videodança se não fosse por ele, porque eu acho que coisas muito importantes foram pautadas e decididas ali nesse momento. Por mais que Fê estava na direção e pensando em todo o processo artístico, e Carlos como ensaiador e também pensando na parte corporal, a gente ainda teve muita voz, sabe? A gente ainda compartilhou muito e a gente ajudou muito a criar esse processo. A gente fez parte da criação desse processo. E eu acho que ali foi o momento que, pelo menos eu, realmente percebi o que estava acontecendo, sabe? Que a gente estava criando alguma coisa que eu estava ajudando a criar. Então, foi muito, muito importante. E com certeza é uma prática que eu vou querer repetir em outros momentos, em outros projetos também. Então, para a elaboração não só da cena travessia, né, da videodança toda, né, da videodança abrigo toda, eu levei em consideração essa lista que a gente fez, né, que a Iris cita aí, onde a gente chegou em alguns desejos, né, em comum, e onde a gente também teve que eliminar outros, né, que a gente teve que abrir mão. Mas eu, às vezes, voltava nessa lista e via aquilo que a gente tinha arriscado e também reconsiderava as coisas, assim, né? Porque eu acho que, às vezes,
o processo vai te dando sentido, né? E voltar nas nossas anotações e voltar naquilo que ficou para trás também é uma maneira de seguir em frente, né? E foi importante também todo esse processo de retorno, né? De retorno aos nossos registros, de retorno aos nossos fazeres, de retorno aos nossos desejos. E aí eu entro aqui no momento onde que eu tô chamando de desvios, né? Desvios que a gente teve que acessar por conta de muitas coisas que aconteceram. E eu vou citar algumas delas aqui para vocês. Todo caminho faz de conta, se na ponta é ilusão. Nenhuma estrada nasce pronta, dar um passo é criação. Bom, a cena já coreografada, digamos assim, né? Não foram todas as pessoas do coletivo que participaram dessa cena, participaram Vitória, eu, Fernanda Monte, Iris e Diogo, né? 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, a gente começava caminhando juntos, só que assim que a gente começa a caminhar, eu caio. Eu caí, o grupinho passa por cima, não me ampara, vai embora. No segundo momento, quem cai é a Fernanda Monte. Nesse momento, o grupo ampara, a Fernanda cai no chão, mas mesmo assim o grupo passa por cima, segue. No terceiro momento, Diogo cai, só que ele não é desamparado, digamos assim, né? Ele não fica para trás, ele retorna à caminhada. E aí, num quarto momento, Iris e Diogo, eles escolhem ficar, enquanto a Vitória continua caminhando. E lá no finzinho, ela encontra as mãos de uma outra pessoa, que é o Carlos. Nessa construção dessa cena, a intenção inicial é que ela fosse uma cena gravada numa caixa preta, muito, muito escura, e que ela tivesse só um foco de luz, né, que pudesse desenhar assim no chão uma espécie de porta, de portal, de travessia, né? E aí as pessoas passariam por esse túnel e essas quedas, né, iriam acontecendo nesse momento. Só que quando a gente vai gravar essa cena, as coisas começam a dar muito errado. A primeira é que o espaço que a gente estava, ele não era um espaço que, embora a gente estivesse gravando à noite, era uma sala enorme, muito grande, só que não era uma sala que dava breu total, né? A gente não conseguia o escuro total. E o equipamento de iluminação que a gente tinha, que a gente alugou, ele também não dava o efeito de túnel, né? Não conseguia dar o efeito que eu queria para aquela cena. Então, naquele momento, foi, acho que a minha primeira frustração, assim, sabe? Foi o primeiro desvio, porque a gente teve que desistir de gravar naquele dia, porque a locação já estava terminando, a gente já estava esgotado, a gente já estava lá 12 horas, né? Não só gravando essa cena, mas as outras. E não estava dando certo, não tinha ângulo que desse a intenção, a densidade que eu queria para essa cena. E aí fomos embora para casa para pensar no que fazer, né? O que fazer agora? E aí fui para casa pensar totalmente desolada, assim, né? Não lembro se eu chorei ou não, assim, mas assim, o que fazer, né? Porque é uma cena tão importante, é uma cena que tem tanto significado e que eu não tava conseguindo ali transpor ou arrumar um jeito de passar aquilo.
E aí a gente foi pensar em algumas coisas, assim, algumas soluções. Fui conversar com o Cássio, algumas possibilidades. E ele, você não consegue um teatro? Eu falei, mas tem que ser um teatro enorme, assim, né? A gente não tinha recurso, não tinha dinheiro para alugar um teatro. A gente até buscou, mas já não tinha mais orçamento. Fazendo um túnel, assim, né? A gente não é a Globo, a gente não vai conseguir fechar um túnel para gravar essas cenas, não dá. Num beco, aí o beco seria uma possibilidade também. Mas no beco, vamos levantar o que precisa, o que não precisa, tem energia, vai ter que alugar luz, o que a gente vai fazer, quando que a gente vai se encontrar. E aí, por que não fazer a cena dentro de um baile? Eu falei, nossa, dentro de um baile, com várias pessoas na figuração, enquanto vocês passam e vão caindo, e aí libera essa ideia da luz, desse fecho de luz. E aí era uma dessas possibilidades. Sair da casca e encontrar a ilha vivo, gerar, criar, nutrir, semear, quais as imagens maduras das margens, Mas antes de prosseguir falando qual possibilidade a gente realmente embarcou, porque nada estava dando certo, eu tive uma questão com o figurino também, né? Que foi um outro desvio para que essa cena acontecesse. A gente quis aproveitar algumas camisetas que a gente já tinha dentro da Dois Rumos, que são camisetas mostardas. E aí todo mundo vestiria essa camiseta mostarda e a gente encontrou depois calças que combinassem, compramos as calças vermelhas que combinassem, e aí quando a gente foi vestir, era véspera da gravação, a gente vestiu, tirou uma foto, eu vi todo mundo junto, eu olhei para aquela foto e eu falei, não gostei. Eu não sei se as pessoas aqui estão gostando, elas estão sem jeito de falar pra mim. Mas eu também não falei que eu não tinha gostado no momento. Eu fui pra casa pensando nisso. Eu falei, agora a gente vai. É isso, Fernanda. É isso que vai acontecer. A gente vai ter que ficar com esse figurino estilo fast food, né? Vermelho e mostarda. E aí eu dei a louca, entrei numa loja ali perto de casa que eu tinha que comprar algumas meias, né, pra gente gravar pro figurino. E aí eu olhei pra loja, olhei algumas roupas assim, e aí eu dei a louca. Eu comprei os figurinos diferentes de todo mundo com o meu dinheiro mesmo, com o meu cartão, e eu falei, é isso, eu vou bancar essa loucura, porque eu não tava gostando do figurino do jeito que tava. Mais uma vez, o figurino não tava trazendo a densidade, a profundidade que a cena pedia. E aí eu compro algumas calças, algumas blusas e mudo o figurino de um dia pro outro. Isso foi uma loucura também. Bom, voltando aos desvios, que não deu certo na primeira gravação. A gente tinha ainda mais uma diária. E não deu certo na segunda diária também, no lugar que a gente foi gravar, que foi em Budas Artes. A gente desistiu de gravar a cena da travessia daquela maneira. E aí pensei direito, conversei com o Cássio, né, que gravou, que fez a captação das imagens. E aí eu falei, é isso, eu acho que o baile vai dar certo, só que a gente precisa organizar um baile fake, né? Um baile falso. A gente precisa de figurantes para estar no meio desse baile. A gente precisa de um novo espaço para organizar esse baile, entre aspas, né? Para gravação.
e a gente precisa basicamente de umas 30 pessoas para lotar o salão. E aí é isso, correr atrás de tudo isso num tempo de uma semana mais ou menos. E aí eu consegui com um amigo meu chamado Vinícius. Ele tem uma escola chamada Nossa Casa, ele cedeu o espaço, né, como cortesia, assim, pra gente, porque é isso, a gente já não tinha mais recurso de locação também. O espaço já tem iluminação, a gente levou algumas coisas, jogamos na internet, né, no nosso Face, no nosso WhatsApp, quem topa fazer figuração pra gente, pra nossa cena da videodança, e aí é isso, né? Convidar os amigos pra ajudar, pra participar. E aí a gente conseguiu esses anjos e essas anjas pra estar lá com a gente gravando. E aí a cena, ela toma um outro corpo, né? Ela acontece no meio de um baile. Enquanto as pessoas estão dançando freneticamente, existem 5 pessoas que estão fazendo uma travessia, que estão ali vestidas praticamente de pijama, assim, né? De preto e cinza, apáticas e preocupadas, enquanto as pessoas estão se divertindo. E aí a gente grava a cena, né, da travessia no meio de um baile. Então foi um desvio que eu acho que deu super certo, assim, sabe? Porque fazer essa travessia enquanto um baile acontece, né? O baile ali rolando, enquanto algumas pessoas estão caindo e sendo pisoteadas praticamente, e as outras estão apáticas quanto a isso, também é uma metáfora muito profunda, né? E essa cena termina assim. Vida com cara de morte, estrada de terra. Uma outra participação muito importante, né, não só na cena travessia, mas na videodança toda, foi da Marina Cristal. A Marina é cantora, compositora, uma artista linda, fenomenal, assim, super competente, super parceira. E ela acompanhou o nosso processo de cabo a rabo e trouxe para essa cena o som que ela precisava, assim, sabe? A melodia que ela precisava, a canção, a letra que ela precisava. E eu queria que vocês ouvissem da própria Marina como que foi esse processo. Bom, o processo de composição da trilha toda, né, mas especificamente da canção da cena da travessia, veio primeiro a partir da conversa com a Fer que eu tive, que ela foi me dando indicativos, né, passou o roteiro da videodança, falou o que tinha de imagens, vontades de cada cena e também as referências sonoras, né? Então, que músicas estavam sendo usadas já para os ensaios, para eu entender um pouco o tom, a cor, a temperatura que ia se trabalhar em cada momento. E aí a cena da travessia veio com essa imagem da pandemia, né, das perdas e dos sobreviventes, de um caminhar que precisava acontecer, junto com uma palavra que eu tenho nas minhas anotações aqui, que é a da introspecção, e a imagem dos corpos como um cardume unido, né? E aí, a partir dessa introspecção, eu fiz uma escolha de trazer a taça de cristal
como um pedal contínuo, onde a música vai acontecer. Esse pedal, esse efeito de pedal, né, o acompanhamento de uma nota só que se repete e vai reproduzindo seus harmônicos, né, girando esses harmônicos, dando esse ambiente. Ela é muito usada em músicas meditativas, por exemplo, acontecia também em músicas medievais, enfim. Então veio a taça por isso, e também porque ela traz um desconforto por conta da afinação. A taça, ela não tem uma afinação precisa como um instrumento, né? Como a gente consegue afinar um violão ou uma flauta, né? E como era só taça e voz, eu consegui manter ela fora da nossa afinação padrão, que a gente está habituado a escutar sempre. Ela fica ali num meio de caminho, a voz vai timbrando com a taça, então já traz também uma aspereza nessa relação dos timbres, do tom em que vai acontecer. E aí vem a letra da canção também, que tem as suas inspirações. Uma inspiração primeira, assim, quando a gente estava pensando em morte, inevitavelmente para mim veio a orixá Nanã, que habita o mangue, que cuida, né, que dá a morte, que acolhe o fim. E então quis trazer também isso, mesmo que de alguma maneira discreta, talvez, na canção, mas o mangue tá lá. E pensar para além da dualidade, né? Assim, tem uma vontade poética ali no começo, quando tem a vida e morte se apresentam, a gente pode correr por uma trilha de vida, morte, preto, branco, sim e não, mas a estrada vai se abrindo, né? A escolha, por exemplo, de usar os pontos cardeais ao invés de leste-oeste ou sul e norte. O leste e o norte dá uma bagunçada nesse lugar que desorienta e onde a gente pode se reorientar a partir da vida, né? E a história da flor amarela que aparece toda bela, assim, esperançosa, talvez, ou desesperançosa, mas afirmando a vida de alguma maneira, vem de alguns escritos, umas anotações do diário de ensaios do grupo, que era um dos desejos que foram listados, alguns foram tirados, outros ficaram, e dentro desses tirados tinha o desejo do amarelo. Eu não estava nesse ensaio, não acompanhei exatamente o que era, mas fiquei com isso, com uma vontade de trazer esse desejo do amarelo também, né, de abraçar, junto com o grupo, as vontades e encarnar isso, se não na cena, que não era onde eu tinha essa possibilidade, né? Mas de trazer isso na música. Com cara de morte, estrada de
Bom, acho que vocês já perceberam, mas a música que a gente acabou de ouvir é a música que compõe a nossa videodança, mais especificamente a cena Travessia. E a Marina foi absurdamente perfeita. Ela foi pontual, ela foi certeira e eu não pensaria numa trilha mais perfeita que essa. Marina, você é maravilhosa. Chuva de corações para você. Bom, eu não estaria sendo justa e até um pouco negligente se eu não puxasse aqui um assunto importante dentro de toda uma produção, né? Não só de videodança, mas de um processo artístico, né? De um trabalho, de um espetáculo, enfim, de um evento, que é o trabalho da produção, né? De quem tá ali nos bastidores, organizando tudo, fazendo cronograma, pensando, antecipando, né, os problemas que sempre surgem, coordenando a galera, fazendo treinamento, indicações, coordenações. E aí eu pedi para Kelly mandar para mim um depoimento do que é ser produtora, coordenadora de um projeto. E ela conta aqui pra gente como que é esse processo. A Kelly que é perfeita também, né? Amiga, irmã, parceira e acompanhou esse projeto de cabo a rabo. E ouçam essa mulher, aprendam com ela também. Bom, resumidamente, né, a coordenação, ela tem esse papel mais global de olhar para a situação e pensar no que precisa ser feito, como vai ser feito, organizar o durante e reavaliar para o próximo. E é lógico que os desafios, eles são imensos, né? Porque a gente pode planejar algo e pode ser que ali no momento isso não aconteça, mas tem uma coisa muito importante aqui dentro da Dois Rumos, que é a gente já tem uma experiência com eventos, a gente tem uma experiência com o fazer da produção. Então, esse lugar já nos ajuda a ter mais entendimento, a ter o jogo de cintura, a ter a proatividade do momento, né? De correr, ó, isso aqui vai precisar ser revisitado. Não, tudo bem, vamos lá e vamos revisitar. E vamos reorganizar de outra maneira, né? Então, a nossa experiência da produção em outras atividades da Dois Rumos ajudou bastante na parte desse projeto em específico, né? É lógico que tem coisas que sempre são uma caixinha de surpresa, né? Mas acredito eu que a gente deu conta do que a gente precisava, né? A gente conseguiu, do que a gente não tinha à mão, a gente conseguiu reorganizar de outra maneira, fazer em outro momento e concluir toda essa parte de execução das gravações como a gente precisava, né? E importante também dizer aqui que esse não é um trabalho solitário, ele é um trabalho que se dá no coletivo, né? Então, eu aqui à frente da coordenação fiz esse mapeamento e esse olhar mais amplo, mas eu tinha sempre a Fernanda Conde aqui comigo do lado para a gente ir estruturando as coisas. Eu tive os coordenadores aí, os líderes dos grupos de trabalho que atuaram no dia, né, e que se responsabilizaram pelas atividades ali do seu grupo e o que tinha que ser feito, né? Então, nesse trabalho coletivo, esse trabalho em rede, que vai fazendo com que seja possível as coisas acontecerem, né? Então, um tá ali junto com o outro nessa arquitetura, né, de tarefas e podendo fazer com que elas se concretizem, né? E ter culminado nesse trabalho tão lindo que a gente viu aí das videodanças prontas. Bom, como último momento, eu queria trazer algumas escolhas que foram feitas e que fizeram total diferença nesse processo. E uma dessas escolhas
é ter Vitória Sorriso, como protagonista, não só da cena travessia, né, que é a pessoa que chega lá no fim, mas da videodança toda. A Vitória, ela deu o tom que eu buscava para esse trabalho. Ela tem uma expressão presente, uma expressão verdadeira, uma entrega que, assim, dá inveja a qualquer atriz global. Brincadeiras à parte. Mas a Vitória, ela não pôde ter um trabalho solo, né? Ela não conseguiu dar conta, né, de realizar também concomitantemente um outro trabalho por conta das suas demandas, né? Que ela já falou aqui em outros episódios. E ter a Vitória como protagonista é também atender um desejo coletivo daquele que a gente listou, que é ter pessoas pretas protagonizando histórias, protagonizando trabalhos, criações. E não só isso, né? De poder vislumbrar, de poder contemplar a existência dessa mulher. Preciso finalizar aqui esse episódio, esse último episódio, que é mais uma conversa mesmo, da diretora para com o público, para quem acompanha aqui o trabalho da Dois Rumos. Trouxe algumas curiosidades de só uma cena, né? Se eu fosse falar da videodança toda, ainda trazer a galera, a gente passaria, sei lá, um dia inteiro falando. E é muito importante compartilhar os bastidores, compartilhar o que fez parte do processo, e isso também é muito importante, o diálogo aberto é muito importante. Contar pra vocês também que esse foi o primeiro trabalho, assim, que eu me intitulei como diretora artística, né? Nos anteriores eu tava mais como apoio ali do Carlos, parceira dele, mas nesse eu também me descobri num outro lugar que eu gostei. É desafiador, sim, porque a gente lida não só com as nossas escolhas, mas a gente lida também com os desejos de um coletivo. E eu acredito num sistema de liderança, de direção que é compartilhado, que é aberto à escuta. E essa maneira de conduzir as coisas também traz grandes desafios, mas mais que desafios, traz um conforto enorme de saber que eu sempre vou ter pessoas ao meu lado me apoiando, que é esse coletivo lindo que me acompanha sempre. Esse episódio também é uma espécie de carta de amor a todas as pessoas que acolheram as minhas inseguranças, né, nesse processo todo, e que vibraram também com os meus resultados, com o que a gente conseguiu colher. Então é isso, galera. Essa temporada do Danças de Bolso fica por aqui. Esse é o último episódio. Foi feito com carinho, de coração. Vejam as nossas videodanças. Elas estão disponíveis no nosso site, no nosso canal do YouTube. Então é isso. Um grande beijo. Vejo vocês em outros projetos. Compartilhem o nosso podcast por aí. Digam pra gente o que achou também. E será que a gente tem uma segunda temporada? Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim.
Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. Oh, mana, vem regar tua florzinha. Oh, mana, girassol desse jardim. A Vitória segurou a brincadeira. Não foi a Vitória, foi a Camila. Ninguém encostou em mim, foi a Vitória. Foi a Vitória? Eu achei que tinha morrido na Camila. Eu peguei a Vitória e ele morreu na Vitória. Aí ele ficou assim, Você foi muito tímida.